O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que mais uma vez nos reunimos para meditarmos a palavra do Senhor. Nesta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, a igreja nos entrega o Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 27 ao 32. Meus irmãos, a proposta de hoje do Evangelho é que nós busquemos a conversão, que nós não sejamos belos só por fora, pela aparência, que nós sejamos fiéis a Deus, externamente e internamente, com a fidelidade, com o exemplo, com o testemunho, mas também que nós cuidemos uns dos outros. Vamos ao Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivesseis vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que matam os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, neste Evangelho, Jesus dirige palavras duras e fortes aos mestres da lei e fariseus. Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Jesus utiliza a imagem para denunciar uma fé baseada somente nas aparências. Por fora, aquelas pessoas demonstram conhecer e cumprir a lei de Deus. Contudo, por dentro, seus corações estão dominados pela hipocrisia, pelo orgulho e pela falta de misericórdia. Meus irmãos, olhemos também para nós, batizados e filhos muito amados do nosso Senhor. Como está, meus irmãos, o cumprimento da nossa tarefa, quando o assunto é cumprir os mandamentos da lei de Deus, viver os sacramentos, viver aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição, que nos possibilitar herdar o reino dos céus. Jesus, ele não condena as práticas religiosas. Ele fala aqui no Evangelho e também em outras passagens. A oração, o jejum, a participação na Santa Missa, a devoção à Nossa Senhora e aos santos são importantes para a nossa caminhada. O problema acontece quando esses gestos exteriores não são acompanhados pela conversão do coração. Também nós podemos correr esse perigo, podemos participar da comunidade e falar muito sobre Deus, mas dentro de casa sermos impacientes, agressivos, dentre outras situações que a gente sabe que não convém com a vivência do Santo Evangelho. O Senhor não olha apenas para aquilo que mostramos exteriormente. Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções e até aquilo que tentamos esconder.
A palavra de hoje nos convida a fazer um sincero exame de consciência. Existe coerência entre aquilo que digo e aquilo que eu faço? A minha oração está mudando as minhas atitudes? Está servindo de testemunho, de exemplo para que as pessoas também mudem de vida? Fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. As demais coisas é acréscimo. No Evangelho, Jesus também fala daqueles que construíam túmulos para os profetas e afirmava que nunca teriam participação de sua morte. Eles honravam os profetas do passado, mas não acolhiam Jesus, a palavra viva de Deus que estava diante deles. Isso também, meus irmãos, é uma chamada de atenção forte para cada um de nós. Podemos admirar os santos, enfeitar suas imagens e celebrar suas festas, mas rejeitar o exemplo de vida que eles nos deixaram. É por isso que nós, da PMC Católica, todos os dias, nós procuramos colocar em nossos canais alguma mensagem sobre o santo daquele dia, um pouquinho da sua história. Nós acreditamos, nós buscamos viver essa experiência de conhecer a história dos santos, porque nós também queremos dar testemunho. Esta admiração, ela é importante, porém, mais importante ainda é buscar viver o que eles viveram. É mais fácil admirar São Francisco de Assis do que viver o desapego. É mais fácil honrar Santa Teresinha do que praticar o amor nas pequenas coisas. É mais fácil venerar Nossa Senhora do que do que repetir com ela: faça-se em mim segundo a tua palavra. As palavras fortes de Cristo não são pronunciadas para destruir o pecador, mas para destruir a falsidade que o mantém distante de Deus. Jesus retira nossas máscaras porque deseja curar o nosso coração. O verdadeiro cristão não é aquele que nunca cai, mas aquele que reconhece as suas quedas, pede perdão e permite que a graça de Deus o levante. Por isso, a Igreja nos oferece o sacramento da reconciliação. Na confissão, podemos apresentar a Deus a nossa vida, como ela é realmente. Nós precisamos continuar a tarefa que os santos começaram, de cuidar dos mais necessitados, viver de forma fiel os sacramentos. Cristo nos espera para perdoar os nossos pecados, purificar o nosso coração e conceder-nos força para começar novamente. A santidade não consiste apenas em parecer bons diante das pessoas, mas em procurar agradar a Deus, até mesmo quando ninguém está olhando. Peçamos hoje, meus irmãos, a Jesus, a nosso Senhor, a graça da purificação do nosso coração. Senhor Jesus, retirai de mim toda a falsidade e toda a hipocrisia. Dai-me coragem para reconhecer meus pecados e humildade para mudar de vida. Que minhas palavras estejam de acordo com as minhas atitudes e que minha fé produza frutos de amor e de misericórdia. Que a Virgem Maria, mulher de coração puro e inteiramente disponível à vontade de Deus, interceda por nós. Que ela nos ajude a viver uma fé sincera, para que a beleza demonstrada exteriormente seja o reflexo de um coração verdadeiramente transformado pela graça de Cristo. Peçamos também ao Senhor por todos aqueles que se recomendaram às nossas orações, muitas pessoas enfermas, pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, tantas situações difíceis, dificuldades financeiras. Que o Senhor dai um coração aberto à sua palavra, dai cura física e espiritual
a todos aqueles que pediram a nós orações e que se recomendaram para que nós intercedêssemos por eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.